Existem escolhas que fazemos em frações de segundo, escolhas que mudam o curso de vidas inteiras. Esta é a história de Helena Cardoso, uma mulher comum que tomou uma decisão extraordinária há exatos 10 anos. Uma decisão que custou sua própria vida. E hoje, no aniversário de 15 anos de seu filho Miguel, o universo estava prestes a revelar algo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar. Mas antes de chegarmos àquele dia fatídico do aniversário, vocês precisam conhecer Helena. Precisam entender quem era essa mulher e por que ela fez o que fez naquela manhã chuvosa de abril, 10 anos atrás. Helena tinha 32 anos quando tudo aconteceu. Era professora de português em uma escola municipal no interior de Minas Gerais, na pequena cidade de Vale Sereno. Ela vivia em uma propriedade modesta herdada de seus pais. 5 hectares de terra com uma casa simples de 3 quartos, um pequeno estábulo e cercas de madeira que delimitavam o terreno. A vida de Helena não era fácil. Viúva desde que Miguel tinha apenas 2 anos, ela criava o filho sozinha com o salário apertado de professora. O marido, Ricardo, havia morrido em um acidente de trabalho, deixando-a com dívidas, um bebê e uma propriedade que precisava de constantes reparos. Mas Helena era feita de uma fibra diferente. Ela acordava às 5 da manhã, cuidava dos animais, preparava o café para Miguel, levava-o à escola da vizinha que cuidava dele, dava suas aulas e voltava para casa ao entardecer para repetir tudo novamente. Mas havia algo especial na vida de Helena, algo que a mantinha firme mesmo nos dias mais difíceis. Seu nome era Trovão. Trovão era um cavalo quarto de milha de pelagem castanha com uma estrela branca perfeita na testa. Ele tinha 8 anos quando Ricardo morreu, e de alguma forma o animal pareceu entender a dor de Helena. Nos meses após a perda, quando ela chorava no estábulo após colocar Miguel para dormir, Trovão apoiava sua enorme cabeça no ombro dela, como se pudesse absorver parte daquela tristeza. Ricardo havia comprado Trovão anos antes, quando sonhava em criar cavalos de competição. Era um sonho grande demais para suas possibilidades. Mas Ricardo era assim, um sonhador. E Trovão era o único legado concreto daquele sonho. Helena não entendia muito de cavalos na época, mas aprendeu. Teve que aprender. Com os anos, a ligação entre ela e o cavalo se tornou profunda. Trovão não era apenas um animal. Era um confidente silencioso, um companheiro, uma presença que tornava aquela vida solitária um pouco menos pesada. Miguel crescia brincando ao redor do estábulo e suas primeiras palavras incluíram mamã e tovão, sua versão infantil do nome do cavalo. Mas a vida no campo tem seus perigos. E na manhã de 23 de abril, há exatos 10 anos, o destino estava prestes a testar Helena de uma forma que ninguém deveria ser testado. Era um sábado. O céu estava carregado desde o amanhecer, com nuvens escuras prometendo tempestade. Miguel, então com 5 anos, estava gripado, e Helena havia decidido que ficariam em casa. Ela aproveitaria o dia para consertar parte da cerca que estava cedendo e, se possível, reorganizar o pequeno depósito de ração. Por volta das 10 da manhã, a chuva começou. Não era uma chuva comum. Era uma tempestade violenta, daquelas que transformam estradas de terra em rios de lama e fazem os animais se agitarem com os trovões que rasgam o céu. Helena estava na casa, preparando um chá para Miguel, quando ouviu. Era um som que ela jamais esqueceria, o relinchar desesperado de trovão misturado ao barulho de madeira se partindo. Seu coração gelou. Ela correu até a janela e o que viu a fez gritar. O estábulo estava pegando fogo. Um raio havia atingido o telhado velho e as chamas já consumiam a estrutura de madeira, apesar da chuva torrencial. E pior, muito pior, ela podia ver Trovão preso em sua baia, impossibilitado de escapar porque ela havia trancado a porta mais cedo para protegê-lo da tempestade. "Miguel, fica aqui! Não sai de casa!" ela gritou para o filho, que havia corrido até a sala ao ouvir os gritos da mãe. Helena saiu correndo sob a chuva violenta. Seus pés descalços afundavam na lama, mas ela não sentia nada além do pânico puro. Trovão estava ali por causa dela. Ela o havia trancado. Se alguma coisa acontecesse com ele, o calor era insuportável quando ela chegou perto do estábulo. As chamas lambiam as paredes apesar da chuva, alimentadas pela madeira seca e pela palha armazenada. A fumaça negra tornava impossível enxergar, mas ela podia ouvir Trovão, seus relinchos desesperados, o som de seus cascos batendo contra a porta da baia.
Helena não pensou. Professores no interior são acostumados a tomar decisões rápidas, a resolver problemas sem manual de instruções. Ela pegou um balde que estava no chão, encheu com água da chuva acumulada em uma poça, jogou sobre si mesma e entrou correndo na estrutura em chamas. A fumaça queimava seus pulmões. O calor era como estar dentro de um forno. Ela não conseguia ver quase nada, apenas seguia o som de trovão e sua memória de cada centímetro daquele lugar. Suas mãos encontraram a tranca da baia. O metal estava escaldante. Ela sentiu a pele queimar, mas continuou, forçando a tranca até que cedeu. A porta se abriu. Trovão saiu em disparada. Seus olhos brancos de terror, mas vivo e livre. E foi nesse momento que Helena ouviu o som mais aterrorizante que uma mãe pode ouvir. Mamãe! Ela se virou e viu, através da fumaça, através das chamas, a pequena silhueta de Miguel na entrada do estábulo. O menino havia desobedecido, havia seguido a mãe, e agora estava ali, paralisado de medo, enquanto uma das vigas do teto começava a ceder. O que aconteceu nos próximos 3 segundos mudou tudo. Helena tinha uma escolha impossível à sua frente, e a decisão que ela tomou naquele momento... Bem, vocês vão entender porque o que aconteceu no aniversário de Miguel, 10 anos depois, chocou absolutamente todos que conheciam essa história. O tempo desacelera em momentos de crise absoluta. É algo que testemunhas de tragédias sempre relatam, aquela sensação de que cada segundo se estica, permitindo que o cérebro processe milhares de informações em frações infinitesimais de tempo. Para Helena, aqueles 3 segundos foram uma eternidade. Ela viu tudo ao mesmo tempo. Miguel congelado de terror a 5 metros dela, as chamas cercando o menino, a viga do teto rangendo perigosamente, prestes a cair exatamente onde seu filho estava. E ela, Helena, estava do lado oposto do estábulo, longe demais para simplesmente pegá-lo e sair correndo. A matemática era cruel e simples. Se ela corresse até Miguel pelo caminho direto, as chamas a bloqueariam antes que chegasse até ele. Se tentasse contornar, a viga cairia sobre o menino antes que ela pudesse alcançá-lo. Havia apenas uma forma de salvar Miguel. Helena fez a única coisa possível. Ela correu na direção oposta ao filho, em direção ao suporte central que sustentava a viga que estava prestes a desabar sobre Miguel. Era um pilar de madeira grossa, já comprometido pelo fogo, mas ainda de pé. Ela tinha segundos, talvez menos. Com todas as forças que tinha, Helena se jogou contra o pilar em um ângulo calculado com puro instinto materno. O impacto enviou ondas de dor por seu corpo, mas funcionou. O pilar cedeu, não na direção de Miguel, mas na direção oposta, fazendo com que aquela seção do teto desabasse longe do menino. Mas a física é implacável. Ao desabar, toda a estrutura foi comprometida, e Helena estava exatamente embaixo quando a próxima seção começou a cair. "Corre, Miguel! Corre!" Foi a última coisa que ela conseguiu gritar antes que toneladas de madeira em chamas desabassem sobre ela. Miguel correu. Suas pernas curtas o levaram para fora do inferno chamejante, segundos antes de todo o teto colapsar completamente. Ele caiu na lama do lado de fora, tossindo, chorando, gritando por sua mãe. Os vizinhos mais próximos, que já haviam visto a fumaça e chamado os bombeiros, chegaram correndo. O senhor Antônio, que morava na propriedade ao lado, pegou Miguel nos braços e tentou entrar no que restava do estábulo, mas era impossível. As chamas eram altas demais, o calor intenso demais. Tudo o que podiam fazer era esperar e rezar. Os bombeiros levaram 25 minutos para chegar. Na zona rural, 25 minutos é o tempo que uma vida leva para se transformar em cinzas. Quando finalmente conseguiram apagar o fogo e remover os escombros, encontraram Helena. Ela havia usado seu próprio corpo para proteger-se do pior das chamas, encolhida em uma posição fetal embaixo dos destroços. Estava viva, apenas, mas estava crítica. As queimaduras cobriam 60% de seu corpo. Ela havia inalado fumaça tóxica em quantidade suficiente para destruir parte de seus pulmões. Fraturas múltiplas por causa do peso que havia caído sobre ela. Os paramédicos não conseguiam acreditar que ela ainda tivesse pulso. Levaram-na de helicóptero para o hospital em Belo Horizonte, o único com unidade de queimados adequada. Miguel foi com os vizinhos, inconsolável, repetindo entre soluços
que ela foi buscar o Tovão. Ela foi buscar o Tovão. As próximas 72 horas foram um inferno de outro tipo para a família de Helena. Sua irmã Carla, que morava em São Paulo, largou tudo e veio correndo. Os médicos eram claros. As chances de Helena sobreviver eram mínimas. E mesmo que sobrevivesse, as sequelas seriam devastadoras. Mas Helena era lutadora. Ela passou 3 dias em coma induzido. Quando finalmente despertou, sua primeira palavra, rouca, dolorosa, mas clara, foi: Miguel? Ele está bem, Helena. Ele está bem. Você salvou seu filho, Carla disse, segurando a mão enfaixada da irmã e chorando. Helena fechou os olhos aliviada. E então perguntou com a voz fraca: E Trovão? Carla hesitou. Não sabia se deveria contar, não ali, não naquele momento. Mas Helena insistiu com o olhar, e Carla não conseguiu mentir. Ele está bem também, saiu ileso. Foi encontrado 3 quilômetros propriedade adentro, escondido perto do riacho. Assustado, mas sem um arranhão. Algo mudou no rosto de Helena naquele momento. Apesar da dor inimaginável, apesar de estar literalmente queimada e quebrada, ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, doloroso, mas genuíno. Valeu a pena, ela sussurrou. Valeu a pena. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa brutal. Helena passou por 17 cirurgias. Cada procedimento era uma tortura, mas ela aguentava. Não pelos médicos, não por ela mesma, mas por Miguel. O menino visitava a mãe sempre que podia, sempre acompanhado de Carla. No começo, ele tinha medo de olhar para Helena, os curativos, as máquinas, os tubos, mas Helena conversava com ele, fazia piadas quando conseguia, perguntava sobre a escola, sobre os amigos, sobre Trovão. Ele está na propriedade do tio Antônio agora, Miguel contava. Mas ele fica olhando para nossa casa. Acho que ele sente sua falta, mãe. Eu também sinto falta dele, Helena admitia. Mas estou feliz que ele está bem, que vocês dois estão bem. Mas a verdade, que os médicos já haviam explicado para Carla em termos claros e devastadores, era que Helena não teria muito tempo com o filho. As complicações eram muitas. Uma infecção generalizada havia se instalado. Seus pulmões estavam falhando. Seu coração, enfraquecido pelo trauma, estava lutando para continuar batendo. Foi em uma tarde de setembro, 6 meses após o acidente, que Helena chamou Carla para uma conversa séria. Miguel estava na escola e era apenas as 2 irmãs no quarto de hospital que havia se tornado a segunda casa de Helena. Eu preciso que você me prometa algo, Helena disse, sua voz fraca, mas determinada. Qualquer coisa, Carla respondeu, já com lágrimas nos olhos porque sabia aonde isso ia levar. Cuide do Miguel. Adote-o oficialmente. Dê a ele a vida que eu não vou poder dar. E ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. Mantenha, Trovão. Eu sei que é estranho. Eu sei que é só um cavalo. Mas ele faz parte da história de Miguel. Faz parte de mim. Um dia, quando Miguel for mais velho, quando ele entender tudo, deixe-o decidir o que fazer com Trovão. Carla não conseguia falar. Apenas balançava a cabeça, concordando, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. E tem mais uma coisa, Helena continuou. Tem um envelope na gaveta da minha mesa em casa. Está marcado para Miguel, é uma carta. Dê a ele quando ele fizer 15 anos, não antes. Ele precisa estar maduro o suficiente para entender. Promete? Eu prometo, Carla conseguiu dizer entre soluços. Helena morreu 3 dias depois, em uma manhã tranquila de outubro. Miguel estava na escola quando aconteceu. Carla fez questão que fosse assim, que o último momento do menino com a mãe fosse a despedida alegre da manhã, não aquele momento final no hospital. O funeral foi pequeno, mas profundamente sentido. A cidade inteira de Vale Sereno compareceu. Helena era querida por todos, seus alunos, colegas, professores, vizinhos. E no fundo da igreja, curiosamente, alguém havia trazido uma foto emoldurada de Trovão e a colocado ao lado das flores. Miguel chorou. Chorou como apenas uma criança de 5 anos que acabou de perder a mãe pode chorar. Mas Carla estava ali, firme, cumprindo a promessa que havia feito à irmã. Ela já havia iniciado o processo de adoção, já havia arranjado para que Trovão fosse mantido em uma fazenda próxima, com todas as despesas pagas. Os anos passaram. Miguel se mudou para São Paulo com Carla e seu marido, Fernando. Eles lhe deram amor, estrutura, educação. Visitavam Vale Sereno 2 vezes por ano, e Miguel sempre fazia questão de ver Trovão.
O cavalo, agora mais velho, sempre reconhecia o menino, relinchava suavemente e deixava Miguel acariciar sua estrela branca. Miguel cresceu sabendo a história. Sabia que sua mãe havia morrido salvando ele e Trovão, mas não sabia todos os detalhes. Carla havia protegido o menino, contando a história de forma suavizada, adequada para cada idade. Mas agora, Miguel tinha quase 15 anos. E Carla tinha um envelope guardado há quase uma década. Um envelope que ela havia prometido entregar neste aniversário específico. E foi aí que tudo mudou. A festa de 15 anos de Miguel seria pequena. Apenas família próxima e alguns amigos do colégio. Carla e Fernando haviam alugado um salão modesto, mas bonito em São Paulo, com decoração simples que Miguel havia escolhido. Ele não era de grandes comemorações. Era um menino introspectivo, estudioso, gentil. Tinha os olhos da mãe, todos diziam. Era um sábado de abril, coincidentemente quase a mesma época do ano em que Helena havia morrido 10 anos antes. Carla não sabia se isso tornava as coisas mais fáceis ou mais difíceis. A festa estava programada para começar às 4 da tarde. Mas pela manhã, Carla chamou Miguel para uma conversa particular no escritório de casa. Miguel, tem algo que eu preciso te dar, ela disse, segurando o envelope amarelado pelo tempo. Sua mãe me pediu para guardar isso e entregar a você quando você fizesse 15 anos. É uma carta. Ela escreveu para você 6 meses antes de morrer. Miguel pegou o envelope com mãos trêmulas. Estava lacrado, com seu nome escrito na caligrafia que ele vagamente se lembrava. Ele olhou para Carla, que assentiu encorajadoramente. Leia com calma. Eu vou estar aqui se você precisar. Miguel abriu o envelope cuidadosamente e retirou 3 folhas de papel, escritas à mão, e começou a ler. Meu querido Miguel, a carta começava. Se você está lendo isso, significa que você chegou aos 15 anos. Significa que Carla manteve a promessa e te criou como eu sabia que ela faria. Significa que você cresceu forte, inteligente, bondoso. Significa que eu não estou mais aí, mas de alguma forma, através destas palavras, eu consigo te alcançar mais uma vez. Miguel já estava chorando, mas continuou lendo. Eu preciso te contar algo sobre aquele dia, filho. Algo que só eu sei. Algo que eu quero que você entenda agora que está mais velho. Quando eu entrei naquele estábulo em chamas, eu não estava pensando. Eu só sabia que Trovão estava lá, preso, morrendo de medo, e que a culpa era minha por ter trancado ele. Eu não podia deixá-lo morrer assim, mas quando você apareceu na porta do estábulo, quando eu vi você ali, tudo mudou. De repente, não era mais sobre o cavalo, era sobre você. Era sobre salvar meu filho a qualquer custo. E eu fiz uma escolha, Miguel. Eu escolhi usar os últimos segundos que eu tinha não para sair correndo, mas para garantir que você estivesse seguro. As pessoas vão dizer que eu morri por causa de um cavalo. E, em parte, é verdade. Mas a verdade maior, a verdade que eu quero que você carregue no coração, é que eu teria morrido por você milhares de vezes. Trovão foi só a primeira parte da história. Você foi a parte importante. Você sempre foi a parte importante. Miguel mal conseguia ver através das lágrimas, mas continuou. E agora, filho, eu preciso te pedir algo. Trovão ainda está vivo, eu acredito. Ele deve estar velho agora, mas ele é forte. Ele foi o cavalo do seu pai, foi meu companheiro por anos, e ele faz parte da nossa história. Eu quero que você decida o que fazer com ele. Se você quiser mantê-lo até seus últimos dias sendo bem cuidado, eu ficaria feliz. Se você quiser se despedir dele, eu entenderia. A escolha é sua, porque você está crescido agora e essas decisões te pertencem. Mas eu quero que você saiba uma coisa, Miguel. Eu não me arrependo, nem por um segundo. Salvar Trovão me colocou naquela posição para salvar você. E salvar você foi o propósito da minha vida inteira. Você é minha maior realização, meu maior orgulho, meu maior amor. Viva bem, filho. Viva feliz. E quando você pensar em mim, não pense na mulher que morreu queimada. Pense na mulher que te amou com cada célula do seu ser. Porque é isso que eu era. Isso que eu sempre serei. Te amo para sempre, sua mãe, Helena. Miguel terminou de ler e desabou em prantos. Carla o abraçou forte, deixando-o chorar tudo o que precisava chorar. Eram lágrimas de dor, mas também de compreensão, de conexão com uma mãe que ele mal havia conhecido, mas que nunca tinha deixado de amá-lo. Depois de longos minutos,
Miguel se recompôs o suficiente para falar. Tia Carla, ele disse com voz embargada, eu preciso ir a Vale Sereno. Hoje, antes da festa, eu preciso ver Trovão. Carla olhou para o relógio. Era 10 da manhã. Vale Sereno ficava a 5 horas de viagem. Era apertado, mas possível. Vamos, ela disse sem hesitar. Fernando pode receber os convidados se chegarmos atrasados. Isso é mais importante. Eles pegaram a estrada imediatamente. Miguel ficou em silêncio a maior parte do trajeto, relendo a carta, processando tudo. Carla respeitou seu silêncio, dirigindo concentrada pelas estradas que levavam de volta ao interior de Minas Gerais. Chegaram a Vale Sereno às 3 da tarde. Foram direto para a fazenda onde Trovão estava sendo cuidado. O dono, seu Júlio, um amigo antigo da família, os recebeu com surpresa. Miguel, que surpresa! E justo hoje, olha só. O que você quer dizer com justo hoje? Carla perguntou, um frio subindo por sua espinha. Seu Júlio ficou sério. É o Trovão. Ele está mal, muito mal. O veterinário veio ontem e disse que é questão de dias, talvez horas. O coração dele está falhando. É a idade, sabem como é. Eu ia ligar para vocês hoje ainda. Miguel ficou pálido. Posso vê-lo? Claro, filho. Ele está no estábulo dos fundos. A gente deixou ele no lugar mais confortável possível. Miguel correu. Correu como não corria há anos, seus 15 anos de idade, dando-lhe velocidade e urgência. Carla e seu Júlio o seguiram mais devagar. O estábulo era diferente daquele onde Helena havia morrido, mas o cheiro era o mesmo, feno e couro e terra. Miguel encontrou a baia de Trovão imediatamente. O cavalo estava deitado, algo que cavalos raramente fazem, a menos que estejam muito doentes ou muito velhos. Sua respiração era trabalhosa, seus olhos meio fechados, mas quando Miguel entrou na baia e sussurrou seu nome, Trovão abriu os olhos completamente, e algo extraordinário aconteceu. Trovão levantou a cabeça, algo que o veterinário havia dito que ele não conseguiria mais fazer. Seus olhos, que estavam opacos e distantes, de repente ficaram claros e focados. Ele olhou para Miguel com uma intensidade que o menino nunca tinha visto. Oi, Trovão, Miguel disse, sua voz quebrando. Sou eu, o Miguel. Você se lembra de mim? O cavalo fez um som baixo na garganta, quase como um suspiro de reconhecimento. Miguel se aproximou e começou a acariciar o pescoço do animal, sentindo os ossos pronunciados sob a pele, os músculos que um dia foram fortes agora fracos e cansados. Eu li a carta da minha mãe hoje, Miguel disse, as lágrimas escorrendo livremente. Ela me contou sobre aquele dia, sobre como ela te salvou, sobre como ela não se arrependeu. Trovão fechou os olhos, mas manteve a cabeça apoiada na mão de Miguel. Eu quero que você saiba, Miguel continuou, que eu entendo agora. Eu entendo por que ela fez o que fez. E eu quero te agradecer por ter sido parte da vida dela, por ter dado a ela alegria quando meu pai morreu, por ter sido o motivo dela estar no lugar certo para me salvar. Miguel ficou ali por 1 hora, apenas sentado ao lado de Trovão, acariciando o cavalo, conversando baixinho, compartilhando memórias que ele tinha e memórias que Carla havia lhe contado. Carla ficou do lado de fora da baia, observando, chorando silenciosamente. Quando finalmente começou a escurecer, Miguel sabia que precisavam ir. A festa em São Paulo provavelmente já havia começado, mas antes de sair, ele se inclinou e sussurrou no ouvido de Trovão. Obrigado por tudo. Você pode descansar agora. Você cumpriu seu papel, pode ir em paz. Trovão abriu os olhos uma última vez, olhou diretamente para Miguel e então, com um último suspiro profundo, relaxou completamente. O cavalo havia morrido. Miguel ficou paralisado por um momento, depois começou a soluçar. Carla entrou na baia e o abraçou enquanto ele chorava, não só por Trovão, mas por tudo, por sua mãe, por tudo o que havia perdido, por tudo o que havia ganhado. Ele esperou por você, Carla sussurrou. Ele esperou para se despedir. E naquele momento, Miguel entendeu. Entendeu a profundidade da conexão que sua mãe tinha com aquele animal. Entendeu o sacrifício. Entendeu o amor. E entendeu que, de alguma forma, através da carta e daquele momento final com Trovão, sua mãe havia lhe dado o fechamento que ele não sabia que precisava. Mas a história ainda não havia terminado. Porque o que aconteceu depois que Miguel voltou para São Paulo, o que foi encontrado nos dias seguintes,
Mudaria tudo mais uma vez. Miguel e Carla chegaram em São Paulo às 11 da noite. A festa havia terminado. Os convidados tinham ido embora. Mas Fernando havia guardado tudo, esperando-os com preocupação e compreensão. Como foi? Fernando perguntou suavemente quando entraram. Ele morreu. Miguel disse simplesmente. Trovão morreu enquanto eu estava com ele. Fernando abraçou o enteado forte. Sinto muito, garoto. Mas que bom que você pôde se despedir. Naquela noite, Miguel mal conseguiu dormir. Sua mente girava entre a carta de sua mãe, as últimas horas com Trovão, e uma sensação estranha de que algo havia se completado, mas também de que algo novo estava apenas começando. 3 dias depois, seu Júlio ligou de Vale Sereno. Sua voz estava estranha ao telefone, carregada de uma emoção que Carla não conseguiu identificar. Carla, você precisa vir aqui e trazer o Miguel. Nós encontramos algo. O que vocês encontraram? Carla perguntou, seu coração acelerando. É melhor vocês verem pessoalmente. Tem a ver com Trovão e com Helena. Eles fizeram a viagem novamente no dia seguinte. Quando chegaram à fazenda, seu Júlio os levou até a casa dele, não até o estábulo. Na mesa da cozinha, havia uma caixa de metal enferrujada, do tamanho de uma caixa de sapatos. Quando fomos preparar o corpo de Trovão para o enterro, seu Júlio explicou. Encontramos isso enterrado no canto da baia onde ele ficava. Estava embrulhado em plástico grosso, protegido da umidade. Tem o nome de Helena gravado na tampa. Carla pegou a caixa com mãos trêmulas e leu a gravação simples na tampa metálica. Helena Maria Cardoso. E uma data, fevereiro do ano em que ela havia morrido. Miguel, eu acho que é para você abrir, Carla disse, passando a caixa para o sobrinho. Miguel abriu a caixa devagar. Dentro havia vários itens cuidadosamente organizados e envoltos em plástico. Uma carta, várias fotos, documentos e algo surpreendente, um pequeno pendrive em um saquinho lacrado. Havia também uma nota rápida por cima de tudo, escrita claramente com pressa. Se alguém encontrar isto, por favor, entregue a Miguel Cardoso, meu filho. Esta é a verdadeira história. A carta dos 15 anos é para seu coração. Isto aqui é para sua vida. Com amor eterno, Helena. Miguel começou a examinar o conteúdo. As fotos eram de Helena e Ricardo nos tempos felizes, antes da tragédia. Havia fotos de Trovão jovem, magnífico, em competições que Miguel não sabia que ele havia participado. Havia documentos de registro do cavalo, papéis que mostravam sua linhagem impressionante. Mas era o pendrive que guardava o verdadeiro segredo. Seu Júlio tinha um computador antigo no escritório. Eles conectaram o pendrive e encontraram um único arquivo de vídeo, datado de 3 meses antes da morte de Helena. Miguel clicou para reproduzir. A imagem era tremida no início, claramente gravada em um celular velho. Então, o rosto de Helena apareceu na tela. Ela estava mais magra do que nas fotos antigas, cansada, mas seus olhos brilhavam com determinação. Miguel, se você está vendo isto, ela começou, é porque você encontrou minha caixa de segredos. Eu enterrei ela na baia de Trovão porque eu sabia que se alguma coisa acontecesse comigo, eventualmente alguém descobriria. Eu preciso te contar algo que nunca contei para ninguém, nem para Carla, nem para ninguém. Helena respirou fundo no vídeo e continuou. Trovão não é apenas um cavalo comum, filho. Seu pai comprou ele de uma linhagem campeã. Ele valia muito dinheiro, muito mesmo. Quando seu pai morreu, eu tinha 2 opções. Vender Trovão para pagar as dívidas ou encontrar outra forma. Eu escolhi manter ele porque... Ela pausou, a voz embargada. Porque ele era a última coisa viva que seu pai havia amado além de nós. Mas tem mais. Antes de morrer, seu pai havia registrado Trovão para a reprodução. O cavalo tem genética rara, muito valiosa. E nos últimos anos, antes de eu ficar doente, eu consegui alguns contratos de reprodução. Não muitos, apenas 3. Mas o dinheiro desses contratos eu guardei. Guardei cada centavo. A câmera tremeu enquanto Helena segurava alguns papéis para mostrar. Está tudo aqui nos documentos. Eu abri uma conta em seu nome, Miguel. Uma conta que só você pode acessar quando completar 18 anos. O dinheiro está lá, crescendo com juros. São 75 mil reais. Não é uma fortuna, mas é o suficiente para você começar a faculdade, ou abrir um negócio, ou fazer o que seu coração mandar. Miguel olhou para a tela, boquiaberto. Carla também estava em choque. Mas não é só isso, Helena continuou.
Trovão teve 3 potros desses cruzamentos. Todos estão registrados nos documentos aqui na caixa. Quando eles tiverem idade para competir, se forem bons, e eu acredito que serão porque a genética de Trovão é impecável, você terá direito a uma porcentagem dos prêmios. Está tudo no contrato, tudo legal e registrado. Ela limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. Eu fiz isso por você, Miguel, porque eu sabia que meu tempo estava acabando. Os médicos não precisavam me dizer, eu sentia no meu corpo. E eu queria ter certeza de que você teria algo além de memórias dolorosas. Eu queria que você tivesse um futuro que seu pai e eu sonhamos para você. A imagem ficou embaçada por um segundo enquanto Helena ajustava a câmera. E sobre aquele dia do incêndio, filho, eu nunca me arrependi de ter salvado o Trovão, porque salvando ele eu acabei estando no lugar certo para salvar você. Foi o destino, o universo, sei lá o que foi, mas foi perfeito. Foi a forma perfeita de mostrar que o amor não tem limites, não tem condições. Eu amava aquele cavalo porque ele foi presente do seu pai, mas eu amava você infinitamente mais. E no final, ambos foram salvos, ambos viveram. E isso era tudo o que importava para mim. Helena olhou diretamente para a câmera, seus olhos cheios de amor e tristeza. Viva bem, meu filho. Use esse dinheiro com sabedoria. Honre a memória do seu pai e a minha da forma que achar melhor. E se algum dia você tiver filhos, conte a eles essa história. Conte sobre o amor impossível de uma mãe, sobre um cavalo especial e sobre como às vezes as coisas mais improváveis se conectam de formas que nunca poderíamos imaginar. Eu te amo, Miguel. Sempre te amei. Sempre vou amar. O vídeo terminou. O silêncio no escritório de seu Júlio era absoluto. Miguel estava chorando copiosamente. Carla também. Até seu Júlio, um homem duro do campo, limpava os olhos discretamente. Ela planejou tudo. Carla finalmente disse. Ela sabia que estava morrendo e planejou tudo para você. Miguel pegou os documentos da caixa e começou a examinar. Tudo estava ali, exatamente como Helena havia dito. Contratos assinados, registros bancários, documentos de registro dos potros de Trovão. Tudo legal, tudo organizado, tudo esperando por ele. E então ele viu algo que o fez parar. Uma nota anexada a um dos documentos dos potros. Era da mão de Helena. Os potros são Tempestade, filho de Trovão e uma égua campeã de salto. Relâmpago, filho de Trovão e uma égua de corrida premiada. E Aurora, filha de Trovão e uma égua de uma linhagem europeia. Todos têm grande potencial. Mas mais importante que isso, todos carregam o legado do seu pai, o meu amor por vocês dois, e a prova de que mesmo nas situações mais difíceis, o amor encontra um caminho. Seu Júlio pigarreou. Miguel, eu preciso te contar algo também. Tempestade. O potro mais velho, ele tem 5 anos agora. Começou a competir ano passado em provas regionais. Ele ganhou 3 campeonatos. 3. Os donos dele ficaram tão impressionados que já receberam ofertas de mais de R$200 mil pelo cavalo. 200 mil, Miguel repetiu incrédulo. E você tem direito a 20% de qualquer venda ou prêmio, de acordo com o contrato que sua mãe fez. Isso significa que se eles venderem, você recebe R$40 mil. Mas, Miguel, seu Júlio se inclinou para a frente. Eu conversei com os donos quando soube que Trovão tinha morrido. Eles querem te conhecer. Eles querem te dar a opção de compra preferencial. Eles respeitam tanto a linhagem e a história que querem que você, o filho de Helena, tenha a primeira chance. Miguel olhou para Carla, completamente perdido. Tia, eu não sei o que fazer. É muito. É tudo demais. Carla segurou as mãos do sobrinho. Você não precisa decidir nada agora, amor. Vamos com calma. Vamos processar tudo isso. Conversar com advogados, entender todas as opções. Mas, Miguel, ela sorriu através das lágrimas. Sua mãe te deu um presente incrível. Ela te deu não só segurança financeira, mas uma conexão com seu pai, com a história da família, com algo maior. Nas semanas que se seguiram, a vida de Miguel mudou de formas que ele nunca poderia ter imaginado. A história vazou na pequena Vale Sereno, inevitavelmente. A história da professora que havia morrido salvando seu filho e um cavalo e que havia planejado o futuro do filho, mesmo sabendo que não estaria lá para vê-lo crescer. A mídia local pegou a história. Depois, a mídia estadual. Logo, a história de Helena, Miguel e Trovão estava sendo contada em todo o Brasil. As ofertas começaram a chegar.
pessoas querendo comprar os direitos dos potros, empresas querendo patrocinar Miguel para que ele estudasse veterinária ou administração de fazendas, produtores querendo fazer um filme sobre a história. Mas Miguel, com a sabedoria além de seus 15 anos e com a orientação cuidadosa de Carla, foi cauteloso. Ele consultou advogados, especialistas em cavalos e pessoas de confiança antes de tomar qualquer decisão. 6 meses após encontrar a caixa, Miguel fez sua escolha. Ele usaria parte do dinheiro que Helena havia guardado para criar um pequeno fundo de estudos em nome da mãe, ajudando estudantes carentes de Vale Sereno a cursarem a universidade. O resto ele guardaria para sua própria educação. Quanto aos potros, ele decidiu manter sua participação nos 3, mas não comprá-los completamente. Ele visitaria cada um regularmente, acompanharia suas carreiras, mas deixaria que os especialistas os treinassem e cuidassem deles. Eu não sei nada sobre criar cavalos de competição, ele admitiu, mas eu quero aprender. E um dia, talvez, eu esteja pronto para ter meu próprio. Tempestade continuou sua carreira meteórica, tornando-se um dos cavalos de salto mais promissores do país. Cada prêmio que ganhava, uma parte ia para Miguel, construindo seu futuro como Helena havia planejado. Relâmpago revelou-se um cavalo mais temperamental, mas com velocidade impressionante. Começou a competir em corridas e, embora não fosse consistente, quando ganhava, ganhava grande. Aurora, a mais jovem, ainda estava em treinamento, mas os especialistas diziam que ela tinha o melhor temperamento dos 3 e potencial para ser uma égua reprodutora excepcional no futuro. Mas para Miguel, o verdadeiro tesouro não era o dinheiro ou os cavalos. Era entender finalmente e completamente o amor de sua mãe. Era saber que ela havia lutado até o último suspiro, não só para salvá-lo naquele dia terrível, mas para garantir que ele tivesse um futuro. Era descobrir que o cavalo que muitos criticaram Helena por salvar tinha sido, na verdade, a chave para a segurança financeira de seu filho. No primeiro aniversário da morte de Trovão, Miguel voltou a Vale Sereno. Seu Júlio havia enterrado o cavalo em um cantinho bonito da fazenda, sob uma árvore grande. Miguel havia mandado fazer uma lápide simples. Trovão, o texto dizia, cavalo extraordinário, companheiro leal, legado de amor, descanse em paz, ao lado daqueles que você ajudou a salvar. Miguel se ajoelhou ao lado da sepultura e colocou flores frescas. Carla estava ao seu lado, como sempre estaria. Você sabe, Miguel disse calmamente, eu costumava me perguntar por que minha mãe fez o que fez. Por que ela arriscou tudo por um cavalo? As pessoas na escola às vezes faziam comentários. Diziam que ela tinha sido imprudente, que um cavalo não valia uma vida humana. Ele limpou uma lágrima que escapou. Mas agora eu entendo. Não foi sobre o valor do cavalo versus o valor de uma pessoa. Foi sobre amor. Foi sobre não desistir de algo que era importante. Foi sobre honrar a memória do meu pai. E foi sobre estar no lugar certo, no momento certo, para me salvar também. Tudo estava conectado. Tudo tinha um propósito. Carla colocou a mão no ombro do sobrinho. Sua mãe era uma mulher sábia, Miguel, mais sábia do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. Miguel se levantou e olhou para o horizonte, onde os últimos raios de sol pintavam o céu de laranja e rosa. Eu vou fazer ela se orgulhar, tia. Eu vou usar tudo que ela me deu. Não só o dinheiro, mas as lições, o exemplo, o amor. Eu vou viver uma vida que honre o sacrifício dela. E você vai, Carla disse com convicção. Você já está fazendo. Enquanto voltavam para o carro, Miguel olhou para trás mais uma vez. O túmulo de Trovão estava tranquilo sob a árvore, as flores que ele havia deixado balançando suavemente com a brisa. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por cuidar da minha mãe quando ela precisava. Obrigado por ser parte da nossa história. Obrigado por me dar um futuro. E naquele momento, Miguel entendeu completamente. A morte de sua mãe não havia sido em vão. O sacrifício dela não havia sido imprudente ou sem sentido. Tinha sido a expressão mais pura de amor. Um amor que transcendia a vida e a morte. Um amor que havia planejado e preparado e garantido que ele, Miguel, teria tudo o que precisava para ter sucesso. Helena Cardoso havia dado sua vida pelo cavalo há 10 anos, mas na verdade ela havia dado sua vida pelo filho. E esse filho, agora aos 16 anos, carregaria esse legado com orgulho, gratidão e amor eterno.
A história de Helena e Trovão se tornou lenda em Vale Sereno. Foi contada e recontada, cada versão adicionando pequenos detalhes, mas todas mantendo a essência do que realmente havia acontecido. Uma mãe que amava incondicionalmente. Um cavalo que representava muito mais do que aparentava. Um filho que herdou não só dinheiro, mas uma lição sobre o verdadeiro significado de amor e sacrifício. E Miguel sabia que um dia, quando tivesse seus próprios filhos, ele contaria essa história para eles. Contaria sobre a avó Helena que eles nunca conheceriam, sobre o cavalo Trovão que havia sido mais do que um animal, sobre como às vezes os finais mais improváveis são os mais perfeitos, porque no final Helena não havia perdido sua vida, ela havia investido sua vida, e o retorno desse investimento seria sentido por gerações. Essa era a verdade que foi revelada no aniversário de 15 anos de Miguel, uma verdade que chocou a todos. Uma verdade que provou que o amor de uma mãe não conhece limites, não aceita derrotas, e sempre encontra um caminho de continuar protegendo e provendo, mesmo além da morte. E em algum lugar, Miguel tinha certeza, Helena estava sorrindo. Sorrindo porque seu filho finalmente entendia, finalmente sabia, e finalmente estava pronto para viver o futuro que ela havia lutado tão arduamente para lhe garantir.